Então, assim, se a gente tivesse escolhido corretamente os ministros, a gente não estaria nessa situação hoje, não precisaria estar olhando para frente, infelizmente. Então, o erro maior foi esse. Eu ouvi um especialista recentemente, o Capitão Nascimento da vida real, o Rodrigo Pimentel, dizer que hoje a categoria da legítima defesa é insuficiente para você enfrentar esse tipo de bandido, porque você vai encarar vários dos traficantes ali portando fuzil, às vezes estão em 20, 30, e é evidente que eles vão atirar na polícia. Então a polícia não precisaria esperar o primeiro disparo vir. Ela deveria ter, na visão dele, uma autorização para disparar e para matar. De modo alinhado ali com a visão do próprio governador do Rio de Janeiro de que você não porta um fuzil numa cidade como Berlim, Frankfurt, Paris, Londres, sem você ser alvejado e ser neutralizado dentro de 30 segundos. Complementando então a visão do Daniel, a gente está muito na expectativa aqui de ouvir a sua opinião sobre isso. Pensando na sua pergunta, Deltan, isso aí a gente tem teses jurídicas perfeitas para isso. Eu não preciso lidar com a legítima defesa. Existe a tese já há muito tempo aqui no Brasil da chamada inexigibilidade de conduta diversa. Então, aquele camarada que está naquela situação de confronto, não é exigível um comportamento diferente dele. Eu vou dar só um exemplo bem radical para que vocês possam entender. Imagina que você está numa patrulha composta por 8 pessoas, você tem o primeiro ponto da patrulha, o segundo ponto, o terceiro é o comandante da patrulha, o quarto e o quinto são atiradores de precisão, e você está numa zona que a gente chama de uma zona quente. A patrulha chega nessa zona onde há confronto, toda vez que entrar ali vai haver confronto. Quando a patrulha chega, o ponta da patrulha avista um traficante. E ele está de costas, em cima de uma laje, conversando com uma pessoa. Ele está desprevenido, porque ele não está olhando para o lugar que ele tinha que olhar. Eu não sei se vocês sabem disso, mas hoje os traficantes, essas facções, têm atiradores de precisão, da mesma forma que a polícia tem. Eles têm snipers também. E aí, o suposto sniper do tráfico não percebe a chegada da patrulha. Pergunta: pode o ponta da patrulha atirar nesse camarada que está de costas para a patrulha? É importante que a gente entenda o seguinte: o sniper ou o ponta, naquele momento ali, eles são garantidores da patrulha. Se ele não fizer isso, se a patrulha incursionar e se aquele cara virar, a patrulha toda vai estar em risco. Agora, a grande pergunta é: aquela agressão era atual? Ela estava acontecendo? Não. Aquela agressão era uma agressão iminente, como exige na legítima defesa, ou seja, estava prestes a acontecer? A gente não sabe. Então, assim, por mais que a gente descarte a legítima defesa, aí vem a tese da chamada inexigibilidade de conduta diversa. E, embora ele estivesse de costas, não era exigível um comportamento diferente daquele cara que efetuou o disparo. Então, assim, a polícia tem defesa sim. É importante que as autoridades judiciárias entendam a tese da chamada inexigibilidade de conduta diversa e apliquem isso aí no caso concreto. Isso é uma tábua de salvação muito importante, não é simplesmente uma defesa qualquer para a polícia, a qualquer custo, poder sair atirando, não é isso. Mas a gente sabe que nessas situações de confronto, essas situações acontecem. Então a gente vê também, Daniel, muitas vezes, policiais sendo condenados porque acertaram nas costas do traficante. Existe um tiro pelas costas e existe um tiro nas costas, que é completamente diferente. Então a gente vê hoje cenas, graças a Deus a gente tem tantos vídeos circulando, muitas vezes 2 camaradas numa moto, o cara simplesmente coloca a mão para trás e efetua o disparo. E ele está virado da frente. Ou seja, o policial não vai se defender nessa situação, não vai atirar no camarada nessa situação, porque o cara está na moto e você só tem as costas como alvo. É claro que não, isso é um absurdo. Então essas teses todas elas têm que ser revistas, elas têm que ser revisitadas. Mas assim, Daniel, aquilo que você colocou, isso para nós em termos de segurança realmente assim, é muito importante. A gente está vivendo um momento complicado. Novas teses têm que ser aplicadas. Eu não posso aplicar o direito penal que eu aplicava quando eu entrei no MP em 1989. Tenho colegas acadêmicos que até hoje citam von List, dizendo que o Código Penal é a carta magna do delinquente. Isso já foi no século XVIII, já foi no século XIX. A violência hoje é outra. Eu tenho que ter novas ferramentas, novos instrumentos para poder combater essa violência, essa criminalidade violenta. Eu não posso mais ter aquela marreta lá de trás para poder combater o criminoso. Isso acabou, isso não existe mais. Então, o crime evoluiu e a nossa legislação não. Então, a gente tem que ter, efetivamente, instrumentos legais para que a gente possa combater com mais dureza essas facções criminosas. Foi o que o Bukele fez com sucesso em El Salvador.
Deixa eu trazer aqui a manifestação do ministro Gilmar Mendes, né? Ele que tem tentado minimizar a parcela de culpa ou responsabilidade do Supremo e da ADPF das favelas no domínio desses vastos territórios pelas facções. Em entrevista, o Gilmar Mendes disse que não é hora de apontar culpados. Abre aspas ali. Temos que nos perguntar o que de errado temos feito e qual é a nossa responsabilidade nesse latifúndio. Então, não é o momento para polemizar, mas vamos ter um posicionamento mais claro a partir de todas as investigações. Sobretudo, vamos trazer propostas construtivas, organizar para frente e ver o que podemos fazer para melhorar. E aí eu queria saber essa conversa de olhar para frente, ver o que dá para melhorar e esquece, não vamos encontrar culpados. Se você não tem um diagnóstico de uma situação efetivo, é empurrar a sujeira para debaixo do tapete, de certa forma, né? É preciso fazer esse diagnóstico e ver onde que se errou, inclusive encontrar culpados, ao contrário do que parece ir o discurso do ministro Gilmar Mendes, não, secretário? Sim, o maior erro foi na escolha dos ministros. Então, assim, se a gente tivesse escolhido corretamente os ministros, a gente não estaria nessa situação hoje. Não precisaria estar olhando para frente, infelizmente. Então, o erro maior foi esse. Muito Bom, bom. eu queria saber, amanhã vai ter a votação, né, na Câmara para equiparar essas organizações criminosas a terroristas, né? O senhor acho que já colocou seu ponto de vista aqui, mas que diferença isso pode fazer e por que que não cabe aqui o argumento do governo, que é contra o governo federal, que diz que para ser terrorista teria que estar associado a uma ideologia, uma política e abriria um espaço, uma fragilidade para o Estado brasileiro para ser sancionado ou até haver incursão de outros governos estrangeiros, porque teríamos aqui dentro terroristas domésticos e abriria essa porta para a intervenção. Primeiro que a nossa lei antiterror, ela própria é um terror. Ela não serve para absolutamente nada. Não, questões de raça, de isso, daquilo, outro. Obviamente que um dos terrorismos piores que a gente tem, que é o terrorismo de natureza política, não está previsto. Mas por que que não está previsto? Porque quem assinou essa lei antiterror foi uma pessoa que já foi acusada de terrorismo, que foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, assim, a gente tem que rever essa lei como um todo. Não só colocar as facções criminosas na lei antiterror, que isso para a gente vai ser muito importante, mas mudar muitas situações ali dentro. Por exemplo, não pode ser da competência da Justiça Federal, na minha opinião. Então, tem que ser da competência da Justiça Estadual. Então, se for um terrorismo que a gente chama de terrorismo doméstico dentro do território nacional e não por grupos internacionais, tem que ser julgado pela Justiça Estadual. Porque a gente sabe que a Justiça Federal não tem perna para isso, a Polícia Federal não tem perna para ficar investigando todas essas facções. Então, isso compete efetivamente aos estados. Então, a lei ela tem que ser modificada como um todo e não simplesmente colocar as facções lá dentro. Então, é um trabalho muito mais complexo do que a gente está pensando que vai acontecer.